Antônio carregou a última caixa de seus pertences para fora da fazenda que havia sido de sua família por 3 gerações. O sol quente de Minas Gerais queimava seu rosto cansado, enquanto ele observava os compradores caminharem pela terra, que em breve seria transformada em mais um complexo de soja transgênica. 52 anos de vida, e tudo o que restava cabia em 2 caixas de papelão e uma picape velha que mal conseguia ligar. O banco havia executado a hipoteca na semana anterior, e os vizinhos já sussurravam que ele era mais um fracassado que não conseguiu se adaptar aos tempos modernos. Mas havia algo diferente no olhar de Antônio naquele momento, uma centelha que nem ele mesmo compreendia completamente. 6 meses antes, a fazenda São José ainda resistia como uma pequena ilha de diversidade em meio ao mar verde monocromático que dominava a região. Antônio cultivava café, milho, feijão e criava algumas cabeças de gado, seguindo os mesmos métodos que seu avô havia ensinado. As chuvas daquele ano tinham sido irregulares, os preços dos insumos químicos subiram absurdamente, e a colheita mal cobriu os custos de produção. Sua esposa Márcia trabalhava como professora na escola municipal, mas o salário não era suficiente para sustentar a família e ainda pagar os empréstimos. As discussões em casa se tornaram constantes. Os filhos adolescentes, Bruno e Letícia, viviam envergonhados do pai, que insistia em métodos antigas, enquanto todos os outros fazendeiros da região prosperavam com o agronegócio. Bruno tinha 17 anos e sonhava em estudar engenharia na capital. Olhava para as fazendas vizinhas, com suas máquinas modernas e plantações intermináveis, e não conseguia entender por que seu pai se recusava a aceitar a realidade. Durante o almoço, ele questionava o tempo todo: "Pai, por que a gente não planta soja igual ao seu Joaquim?" A fazenda dele cresceu 3 vezes nos últimos anos. Antônio mastigava devagar, o peso das palavras do filho se misturando com o gosto amargo da comida. Márcia suspirava, tentando manter a paz, mas seus olhos revelavam a mesma frustração. Letícia, mais nova, apenas observava em silêncio, sentindo a tensão que pairava sobre a mesa como uma nuvem carregada. A pressão dos bancos aumentava a cada mês. O gerente, um homem jovem de terno impecável, visitava a fazenda com propostas que pareciam tentadoras: financiamento especial para a conversão da propriedade, sementes transgênicas, defensivos químicos de última geração. Tudo o que Antônio precisava fazer era abandonar sua teimosia e seguir o exemplo dos vizinhos bem-sucedidos. Certa manhã, Antônio caminhou sozinho pela propriedade, observando as plantas que cresciam de forma irregular, as árvores que se espalhavam sem planejamento, os pássaros que construíam ninhos nos galhos mais altos. Havia uma beleza caótica ali que ele não conseguia explicar, mas que sentia no peito como uma conexão ancestral. Seu avô sempre dizia que a terra era um organismo vivo, que precisava ser respeitado, não dominado. Mas essa filosofia não pagava as contas. E agora, com a fazenda perdida, Antônio se via forçado a encarar uma realidade que havia evitado durante meses. Talvez todos estivessem certos e ele fosse apenas um homem teimoso vivendo no passado. A mudança para a cidade pequena de Três Corações foi humilhante. Márcia conseguiu uma transferência para uma escola local e eles alugaram uma casa simples em um bairro operário. Antônio, que havia passado a vida inteira trabalhando a própria terra, agora precisava procurar emprego como funcionário. As primeiras semanas foram devastadoras. Ele acordava de madrugada por hábito e se lembrava que não tinha animais para alimentar nem plantas para verificar. Bruno e Letícia se adaptaram rapidamente à nova escola, fazendo novos amigos e descobrindo oportunidades que a vida no campo não oferecia. Márcia mergulhou no trabalho, dedicando-se aos novos alunos com uma energia renovada que doía no peito de Antônio. Ele se sentia um estranho na própria família. Durante o jantar, as conversas giravam em torno dos acontecimentos da cidade.
dos colegas da escola, dos planos para o futuro. Antônio participava pouco, perdido em pensamentos sobre a terra que não era mais sua. Conseguiu emprego como ajudante em uma loja de produtos agropecuários. Irônico, pensava ele, vender os mesmos defensivos químicos que se recusara a usar. O patrão, seu Rodrigo, era um homem prático que entendia do negócio. Ele observava Antônio com curiosidade, notando que o novo funcionário possuía conhecimentos que iam muito além do que a maioria dos clientes demonstrava. Certo dia, um jovem agrônomo entrou na loja procurando informações sobre agricultura sustentável. Ele estava começando um projeto experimental em uma pequena propriedade e queria testar métodos alternativos. Seu Rodrigo riu da ideia, comentando que a agricultura sustentável era coisa de gente que não precisava se preocupar em ganhar dinheiro. Antônio escutou a conversa em silêncio, mas algo se mexeu dentro dele. Após o jovem sair, ele ficou pensando nas palavras que havia ouvido. Sistemas agroflorestais, permacultura, regeneração do solo. Eram conceitos novos que ecoavam práticas antigas, métodos que seu avô aplicava sem saber que tinham nome científico. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Antônio falou durante o jantar. Contou para a família sobre o agrônomo, sobre as ideias que havia escutado. Bruno revirou os olhos, comentando que o pai ainda não havia aprendido a lição. Márcia tentou ser gentil, mas sua expressão demonstrava ceticismo. Letícia, porém, prestou atenção, fazendo perguntas sobre como era possível produzir sem destruir. O interesse da filha acendeu uma faísca em Antônio. Ele começou a pesquisar na internet da escola onde Márcia trabalhava, descobrindo um mundo de informações sobre agricultura regenerativa. Ficava impressionado ao ler sobre fazendeiros que conseguiam alta produtividade sem uso intensivo de químicos, que recuperavam solos degradados e ainda obtinham lucros superiores aos métodos convencionais. Mas a realidade financeira era implacável. O salário na loja mal cobria as despesas básicas da família, e as dívidas da fazenda perdida ainda perseguiam Antônio. Ele precisava encontrar uma forma de aplicar esses conhecimentos, mas não tinha terra, dinheiro ou credibilidade. A oportunidade surgiu de forma inesperada. Dona Conceição, uma viúva de 80 anos, procurou ajuda na loja. Ela havia herdado uma propriedade de 10 hectares que estava abandonada há anos, tomada pelo mato e considerada improdutiva pelos especialistas. Queria vendê-la por qualquer preço, apenas para se livrar do problema. Antônio a escutou com atenção crescente. Quando ela mencionou que aceitaria um arrendamento com pagamento apenas após a primeira colheita, ele sentiu o coração acelerar. Era uma chance arriscada, quase impossível, mas representava a única oportunidade de recomeçar. Naquela noite, ele apresentou a ideia para a família. A reação foi imediata e negativa. Márcia explodiu, lembrando-o do que havia acontecido com a fazenda anterior. Bruno chamou o pai de irresponsável, ameaçando sair de casa se ele voltasse a se meter em confusões. Letícia ficou quieta, mas seus olhos revelavam preocupação. A discussão se estendeu por horas, com Antônio tentando explicar que desta vez seria diferente, que havia aprendido métodos novos, que a agricultura sustentável era o futuro. Márcia rebateu com números e realidade, perguntando como ele pretendia sustentar a família sem renda garantida. Bruno acusou o pai de ser egoísta, de pensar apenas nos próprios sonhos, sem considerar as necessidades dos filhos. Por semanas, a tensão na casa foi insuportável. Antônio trabalhava na loja durante o dia, mas sua mente estava sempre na propriedade de Dona Conceição. Ele a visitou várias vezes, caminhando pela terra abandonada, observando a vegetação nativa que crescia selvagem, o solo compactado que precisava ser recuperado, os córregos que corriam limpos por não terem recebido defensivos por anos. Havia potencial ali. Mais do que potencial,
Havia uma oportunidade de provar que existia outro caminho. A decisão de aceitar o arrendamento foi tomada em um momento de total solidão. Márcia havia parado de falar com ele sobre o assunto. Bruno se comunicava apenas quando necessário, e Letícia observava a família se desfazendo aos poucos. Antônio sabia que estava arriscando perder tudo novamente, mas também sabia que não conseguiria viver consigo mesmo se não tentasse. A conversa final com Dona Conceição aconteceu em uma tarde chuvosa de março. Ela o recebeu em sua casa simples, no centro da cidade, servindo café forte em xícaras de porcelana herdadas da mãe. Seus olhos cansados brilharam quando Antônio explicou sua proposta detalhadamente. Um sistema de agricultura que respeitaria a vocação natural da terra, que recuperaria o que havia sido degradado pelos anos de abandono. Dona Conceição escutou em silêncio, fazendo perguntas pontuais que revelavam uma compreensão profunda sobre a agricultura. Ela havia crescido naquela propriedade, vista o pai e o avô trabalharem a terra com métodos que hoje seriam chamados de sustentáveis, simplesmente porque era a única forma que conheciam. Quando Antônio terminou de falar, ela permaneceu quieta por longos minutos, olhando pela janela em direção às montanhas distantes. Finalmente disse que daria uma chance, mas com uma condição. Ele precisaria comprovar que realmente entendia do assunto, não apenas na teoria, mas na prática. Ela havia visto muitos homens falar bonito sobre agricultura e fracassar quando precisavam sujar as mãos. O acordo foi firmado com um aperto de mãos. Dona Conceição exigiu apenas que Antônio mantivesse as nascentes limpas e não usasse produtos químicos que pudessem contaminar o lençol freático. Para ela, aquela terra era como uma filha que havia sido entregue aos cuidados de um estranho. Ela confiava, mas ficaria de olho. Os primeiros meses na terra de Dona Conceição foram os mais difíceis de sua vida. Ele trabalhava na loja até às 5 da tarde, depois seguia para a propriedade e ficava até escurecer, preparando o solo, plantando mudas, construindo sistemas de irrigação improvisados. Aos finais de semana, dedicava 12 horas por dia ao projeto. O trabalho físico era extenuante. Antônio não tinha mais a resistência dos 20 anos, e seu corpo protestava contra as longas jornadas sob o sol. As mãos ficavam feridas pelo uso constante de ferramentas, as costas doíam pela posição curvada durante o plantio, os pés inchavam dentro das botas velhas que usava desde a época da fazenda perdida. Mas a dor física era nada comparada ao isolamento emocional. Chegava em casa exausto demais para conversar. Comia em silêncio enquanto a família discutia os acontecimentos do dia. Márcia tentava incluí-lo nas conversas, mas ele respondia com monossílabos, perdido em cálculos mentais sobre custos de sementes e previsões de colheita. As primeiras semanas foram marcadas por erros constantes. Antônio descobriu que a teoria aprendida nos livros e na internet era muito diferente da prática real. Plantas que deveriam crescer juntas competiam entre si. Sistemas de compostagem apodrecem em vez de fermentar. Mudas morriam por falta ou excesso de água. Cada erro representava dinheiro perdido e tempo desperdiçado. Ele mantinha um caderno onde anotava tudo. Quais técnicas funcionaram, quais falharam, como o clima afetava cada cultura, quando os pássaros e insetos apareciam. Aquelas páginas manchadas de terra se tornaram sua referência mais valiosa. O dinheiro era contado. Ele havia economizado alguns recursos trabalhando na loja, mas não era suficiente para implementar tudo o que planejara. Precisou ser criativo, usar materiais recicláveis, trocar trabalho por sementes com outros agricultores, aprender a fazer compostagem com restos orgânicos que conseguia gratuitamente no mercado municipal. A família o observava com uma mistura de pena e irritação. Antônio chegava em casa exausto, sujo, com as mãos calejadas e o corpo dolorido. Márcia cuidava dele em silêncio.
preparando comida e lavando suas roupas, mas a distância entre eles crescia a cada dia. Bruno já havia decidido que iria morar com um tio na capital assim que terminasse o ensino médio. Não suportava mais a instabilidade, a vergonha de ter um pai, que havia fracassado uma vez e insistia em fracassar novamente. Letícia, agora com 15 anos, começou a trabalhar meio período para ajudar com as despesas da casa, assumindo responsabilidades que não deveria ter em sua idade. O primeiro ano de cultivo foi um aprendizado brutal. Antônio implementou um sistema agroflorestal, plantando árvores nativas junto com culturas alimentares, criando corredores de biodiversidade, estabelecendo zonas de compostagem. A colheita foi modesta, insuficiente para pagar sequer os custos básicos da produção. Cada manhã trazia uma nova lição, frequentemente dolorosa. Antônio aprendeu que caracóis adoravam suas mudas de alface, que formigas podiam destruir uma plantação inteira em uma noite, que o excesso de chuva era tão prejudicial quanto a seca. Ele passou madrugadas inteiras protegendo plantas jovens de granizadas inesperadas, usando lonas velhas e rezando para que o tempo melhorasse. A solidão do trabalho pesava tanto quanto a incerteza financeira. Durante semanas, Antônio não via ninguém além da própria família e dos colegas da loja. Os vizinhos olhavam com desconfiança para aquele homem que insistia em plantar árvores entre os vegetais, que falava sozinho enquanto trabalhava, que parecia estar montando um jardim em vez de uma propriedade produtiva. Houve momentos em que ele considerou seriamente desistir. Uma tempestade de verão destruiu quase toda a plantação de milho, levando semanas de trabalho pelo ralo em questão de horas. Antônio ficou parado no meio da propriedade alagada, observando os estragos, sentindo o peso de mais uma derrota. Mas foi justamente naquele momento de desespero que algo mudou. Ele notou que algumas plantas haviam resistido à tempestade melhor que outras, que certas áreas da propriedade drenaram mais rapidamente, que os locais onde havia plantado árvores sofreram menos erosão. Começou a entender que a terra estava tentando ensinar alguma coisa, e ele precisava aprender a escutar. A observação se tornou sua ferramenta mais importante. Antônio passou a dedicar pelo menos 1 hora por dia apenas caminhando pela propriedade, sem ferramentas, sem pressa, apenas observando como as plantas interagiam entre si, onde os pássaros preferiam fazer ninhos, quais insetos apareciam em cada época do ano, como a água se movia pelo terreno. Dona Conceição, que no início demonstrava ceticismo, começou a visitar a propriedade com frequência. Ela ficava impressionada com as transformações. O solo, que estava recuperando a cor escura, os pássaros que voltaram a frequentar a área, a qualidade da água dos córregos, que melhorava visivelmente. Mas impressões não pagavam contas. Antônio precisou pegar um empréstimo para conseguir pagar o arrendamento e manter o projeto funcionando. Márcia soube do empréstimo através do gerente do banco, que era conhecido da família. A discussão que se seguiu foi terrível, com ela ameaçando pedir o divórcio se ele não parasse de endividar a família. Naquela noite, Antônio saiu de casa e ficou caminhando pelas ruas da cidade até o amanhecer. Pensou em desistir, procurar um emprego estável, tentar reconstruir o relacionamento com a família. Mas também pensou no que havia presenciado na propriedade, a terra que respondia positivamente ao cuidado, os primeiros sinais de que o sistema estava funcionando, a sensação de estar no caminho certo, mesmo quando tudo parecia dar errado. O segundo ano trouxe resultados mais promissores. A produção aumentou significativamente e alguns compradores locais demonstraram interesse nos produtos orgânicos. Antônio conseguiu vender verduras e frutas por preços superiores aos convencionais, mas ainda não era suficiente para considerá-lo um sucesso financeiro. Foi nessa época que ele conheceu seu Benedito,
um agricultor experiente que praticava métodos sustentáveis há décadas em uma propriedade vizinha. Benedito havia observado o trabalho de Antônio à distância e decidiu oferecer ajuda. Ele ensinou técnicas avançadas de manejo, apresentou fornecedores confiáveis, compartilhou contatos de compradores que valorizam produtos orgânicos. O primeiro encontro entre os dois aconteceu de forma casual. Antônio estava lutando para controlar uma infestação de pulgões que ameaçava destruir sua plantação de tomates, quando Benedito apareceu na cerca que separava as duas propriedades. O homem de 65 anos, cabelos brancos e mãos calejadas, observou em silêncio por alguns minutos antes de comentar que estava usando a abordagem errada. Benedito ensinou que o problema não era eliminar os pulgões, mas criar condições para que seus predadores naturais controlassem a população. Ele mostrou como identificar joaninhas, percevejos predadores e outros insetos benéficos. Mais importante ainda, explicou como atrair essas criaturas através de plantas específicas e manejos adequados. Naquele primeiro dia, Antônio aprendeu mais sobre agricultura sustentável do que em meses de leitura solitária. Benedito não apenas compartilhava conhecimentos técnicos, mas também uma filosofia de vida baseada na paciência, observação e respeito pelos ciclos naturais. A amizade com Benedito mudou tudo. Antônio descobriu que não estava sozinho, que existia uma rede de agricultores trabalhando com métodos sustentáveis, enfrentando os mesmos desafios e buscando as mesmas soluções. Ele começou a frequentar reuniões, workshops, feiras de agricultura familiar. Esses encontros aconteciam uma vez por mês na cooperativa local. Agricultores de várias idades e experiências se reuniam para trocar sementes, compartilhar técnicas, discutir desafios comuns. Antônio descobriu que muitos haviam passado por trajetórias similares à sua. Fracassos na agricultura convencional, períodos de desespero financeiro, descoberta gradual dos métodos sustentáveis. Foi nesse grupo que ele aprendeu sobre biodigestores caseiros, sistemas de captação de água da chuva, técnicas avançadas de compostagem, manejo integrado de pragas. Mais importante ainda, encontrou um senso de comunidade que havia perdido desde que saiu da fazenda familiar. Letícia, que agora tinha 16 anos, começou a acompanhar o pai nessas atividades. Ela ficava fascinada com as histórias de outros agricultores, com os conhecimentos sobre plantas medicinais, com a possibilidade de produzir alimentos saudáveis sem agredir o meio ambiente. Gradualmente, ela se tornou a maior defensora do projeto na família. A transformação de Letícia foi gradual, mas profunda. Inicialmente, ela acompanhava Antônio apenas por curiosidade, como uma forma de passar tempo com o pai, que estava sempre ocupado. Mas logo descobriu que tinha aptidão natural para a agricultura. Suas mãos pequenas eram perfeitas para trabalhos delicados, como o transplante de mudas, e sua paciência superava até mesmo a de Antônio. Ela começou a fazer perguntas que desafiavam o conhecimento do pai. Por que certas plantas crescem melhor juntas? Como os micro-organismos do solo funcionam? Qual a relação entre a diversidade de insetos e a saúde das plantações? Antônio percebia que a filha tinha uma mente científica aguçada, capaz de compreender conceitos complexos e fazer conexões que ele às vezes perdia. Letícia também se tornou uma ponte entre Antônio e Márcia. Durante os jantares, ela relatava entusiasmada as descobertas do dia, traduzia os conhecimentos técnicos para uma linguagem que a mãe pudesse compreender, mostrava fotos das plantas florescendo e dos animais que visitavam a propriedade. Márcia começou a perceber que o projeto não era apenas uma teimosia do marido, mas algo que estava genuinamente transformando a vida da filha. Letícia demonstrava uma paixão e um propósito que haviam faltado em seus anos anteriores.
A jovem que antes passava horas no celular, agora preferia estar na propriedade, sujando as mãos de terra, aprendendo sobre o ciclo da vida. A mudança na dinâmica familiar se acelerou quando Letícia começou a vender produtos da propriedade na escola. Ela levava pequenas quantidades de verduras e temperos frescos, oferecendo para professores e funcionários. A qualidade era notável, o sabor muito superior aos produtos convencionais, e logo se formou uma lista de espera. Essa iniciativa da filha trouxe os primeiros resultados financeiros significativos. O dinheiro não era muito, mas representava a prova de que existia mercado para os produtos. Márcia ficou impressionada com a capacidade empresarial da filha, com sua habilidade para identificar oportunidades e conquistar clientes. Bruno se formou no ensino médio e foi morar na capital, mantendo contato mínimo com a família. Ele enviava mensagens curtas pelo telefone, sempre evitando falar sobre a situação do pai. Márcia ainda demonstrava resistência ao projeto, mas começou a perceber pequenas mudanças positivas. A renda mensal aumentando gradualmente, o humor de Antônio melhorando, o orgulho com que ele falava sobre seu trabalho. No terceiro ano aconteceu algo que ninguém esperava. Uma seca severa atingiu a região, destruindo plantações convencionais e causando prejuízos enormes aos fazendeiros que dependiam de monoculturas. A propriedade de Antônio, porém, resistiu melhor à falta de chuva devido à diversidade de culturas e à saúde do solo que havia sido recuperado. Enquanto os vizinhos contabilizavam perdas, Antônio colheu uma das melhores safras desde que começara o projeto. A notícia se espalhou pela região, atraindo a atenção de técnicos agrícolas, pesquisadores e outros agricultores curiosos sobre os métodos que ele utilizava. Foi convidado para dar palestras em cooperativas, participar de programas de televisão locais, escrever artigos para revistas especializadas. Pela primeira vez em anos, Antônio se sentia reconhecido, valorizado por seu conhecimento e experiência. A transformação na dinâmica familiar foi gradual, mas perceptível. Márcia começou a orgulhar-se quando colegas de trabalho comentavam sobre as aparições do marido na mídia. Ela mesma passou a acompanhá-lo em algumas atividades, descobrindo aspectos do trabalho dele que desconhecia. Letícia decidiu estudar agronomia, inspirada pelo exemplo do pai. Ela queria aprender cientificamente os processos que ele aplicava intuitivamente, contribuir para o desenvolvimento do projeto com conhecimentos técnicos atualizados. O quarto ano marcou uma virada definitiva. Antônio estabeleceu parcerias com restaurantes especializados em comida orgânica, desenvolveu uma marca para seus produtos, criou canais de venda direta ao consumidor. A renda da propriedade não apenas cobria todos os custos, como gerava lucro superior ao que ele obtinha na fazenda anterior. Mais importante que o sucesso financeiro era a realização pessoal. Antônio acordava todos os dias com energia, ansioso para verificar o desenvolvimento das plantas, planejar novos experimentos, receber visitantes interessados em aprender sobre agricultura sustentável. Dona Conceição, agora com 84 anos, propôs vender a propriedade para Antônio por um preço justo. Ela havia acompanhado toda a transformação, visto a terra abandonada se converter em um exemplo de produtividade sustentável, e queria que o trabalho tivesse continuidade. A compra representava um compromisso definitivo, uma aposta no futuro que ia além de qualquer contrato de arrendamento. Antônio conversou longamente com Márcia sobre a decisão. Desta vez, ela não apenas concordou, como sugeriu usar as economias dela para ajudar no pagamento. Bruno voltou para casa nas férias da faculdade e mal reconheceu a propriedade. As mudanças eram impressionantes. Uma casa nova havia sido construída, as culturas se espalhavam organizadamente pela terra, visitantes circulavam interessados em conhecer o projeto.
Pela primeira vez em anos, ele demonstrou o orgulho do trabalho do pai. O reconhecimento externo continuou crescendo. Antônio recebeu convites para participar de congressos nacionais sobre agricultura sustentável, dar cursos em universidades, assessorar projetos governamentais de desenvolvimento rural. Ele se tornou referência regional em sistemas agroflorestais, consultado por técnicos e pesquisadores. Mas o que mais o emocionava eram as cartas e visitas de outros agricultores que haviam se inspirado em seu exemplo. Famílias que estavam enfrentando as mesmas dificuldades que ele enfrentara, que buscavam alternativas aos métodos convencionais, que queriam provar que era possível produzir respeitando a natureza. Antônio criou um programa de capacitação para receber esses agricultores em sua propriedade. Durante uma semana por mês, ele abria as portas para ensinar tudo o que havia aprendido. Técnicas de compostagem, manejo integrado de pragas, sistemas de rotação de culturas, recuperação de solos degradados. Letícia se formou em agronomia e voltou para trabalhar junto com o pai, trazendo conhecimentos científicos que complementavam a experiência prática dele. Juntos, eles desenvolveram um modelo de agricultura que combinava tradição e inovação, produtividade e sustentabilidade. A propriedade se tornou um centro de referência visitado por estudantes, pesquisadores e agricultores de todo o país. Antônio nunca imaginou que um dia estaria recebendo delegações internacionais interessadas em conhecer seu trabalho, publicando artigos em revistas científicas, participando de documentários sobre agricultura sustentável. As visitas começaram de forma modesta. Estudantes de agronomia da Universidade Regional solicitaram permissão para fazer um trabalho de campo sobre sistemas agroflorestais. Antônio os recebeu com prazer, explicando cada técnica, mostrando os resultados obtidos ao longo dos anos. Os jovens ficaram impressionados, não apenas com a produtividade, mas com a biodiversidade do local. Esse primeiro grupo de estudantes publicou um artigo sobre a propriedade no jornal da universidade. A reportagem atraiu a atenção de professores e pesquisadores, que começaram a incluir a fazenda em seus roteiros de estudos. Antônio descobriu que tinha talento para ensinar, capacidade de explicar conceitos complexos de forma simples e prática. As visitas se multiplicaram. Agricultores de outros estados vinham conhecer as técnicas. Técnicos de órgãos governamentais buscavam modelos para programas de desenvolvimento rural. Jornalistas queriam documentar histórias de sucesso em agricultura sustentável. Cada visitante trazia perspectivas novas, questionamentos que forçavam Antônio a refletir sobre sua própria prática. Ele descobriu que ensinar era também uma forma de aprender, que explicar suas técnicas o ajudava a compreendê-las melhor. A reputação da propriedade ultrapassou as fronteiras nacionais, quando um documentário sobre agricultura sustentável na América Latina incluiu um segmento sobre o trabalho de Antônio. O filme foi exibido em festivais internacionais, gerando convites para participar de conferências e intercâmbios técnicos. Márcia deixou a sala de aula para gerenciar a parte administrativa do empreendimento. Ela descobriu ter talento para organização, marketing e relacionamento com clientes. Juntos, eles transformaram a propriedade em uma empresa familiar sólida e respeitada. A decisão de Márcia de se envolver integralmente no projeto representou um ponto de virada fundamental. Ela trouxe habilidades que Antônio não possuía: capacidade de organização, visão estratégica, habilidade para comunicação. Sob sua gestão, a comercialização dos produtos se profissionalizou, o controle financeiro se organizou, a marca da propriedade ganhou identidade visual. Bruno se formou em engenharia e decidiu especializar-se em tecnologias sustentáveis.
ele desenvolveu sistemas de irrigação eficiente, equipamentos de processamento de baixo impacto ambiental, soluções de energia renovável para propriedades rurais. O filho que um dia se envergonhou do pai, agora se orgulhava de continuar seu legado de forma inovadora. A renda familiar multiplicou-se várias vezes em relação ao período da fazenda convencional. Mas Antônio sabia que o verdadeiro sucesso não se media apenas em dinheiro. Ele havia provado que era possível prosperar sem destruir, que a sustentabilidade não era um obstáculo ao crescimento, mas sim a chave para um desenvolvimento duradouro. 15 anos depois daquele dia em que carregou suas coisas para fora da fazenda falida, Antônio caminhava pela propriedade que agora chamava de lar. O sol da manhã iluminava as árvores frutíferas que cresciam entre as hortaliças. Os pássaros cantavam nos galhos carregados e a terra exalava o aroma rico de um solo vivo e saudável. Ele parou junto ao córrego que cortava a propriedade, observando a água cristalina que corria entre as pedras. Lembrou-se do avô, que sempre dizia que a terra era um organismo vivo. Agora ele compreendia completamente o significado dessas palavras. Havia aprendido a trabalhar com a natureza, não contra ela, e descobriu que essa parceria resultava em abundância para todos. Márcia se aproximou, carregando uma xícara de café fumegante. Eles ficaram ali, em silêncio, observando o resultado de anos de trabalho dedicado e escolhas corajosas. Não precisavam falar sobre o que tinham conquistado. A paz no olhar de ambos, a harmonia da paisagem ao redor, a certeza de que haviam encontrado seu lugar no mundo, diziam tudo. Naquele momento, Antônio soube que havia cumprido sua missão. Ele provara que era possível ser próspero sem destruir, que o verdadeiro sucesso vinha do equilíbrio entre necessidades humanas e respeito pela natureza. E mais importante ainda, havia mostrado para a família, para a comunidade e para si mesmo que nunca é tarde demais para recomeçar, quando se tem coragem para seguir o caminho certo.